Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender agora o PMP acompanhando a demanda, mas com restrições. Agora sim a coisa complicou. Vocês verão que as fórmulas, as regrinhas que a gente adotou nos exercícios anteriores são muito parecidas. Porém, quando se tem restrições, aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Os softwares que já existem por aí, eles automatizam esse cálculo aqui, facilita a nossa vida, mas nós vamos aprender como fazer isso no Excel e vai reproduzir em boa medida aqui o que acontece nas empresas, é o que vocês vão encontrar depois quando lidarem com gestão da produção dentro das empresas, partindo do pressuposto que a empresa vai ter um software lá, um ERP que vai resolver a vida de vocês. Agora, se não tiver, meu amigo, só tem um jeito, velha e boa planilha de Excel. Então é o que a gente vai ver aqui agora. Bom pessoal, então assim, primeira restrição, capacidade de produção semanal igual a 16 unidades. Aqui podia ser 16 unidades, 16 mil unidades, tanto faz. E o máximo disponível na semana 9 é 0. Ou seja, eu não posso passar de 16 unidades por semana e quero terminar o meu período de planejamento, que é na semana 9, sem nenhum saldo. Essas duas restrições são vitais aqui para o meu negócio. Observem que antes aqui em cima, nos exercícios anteriores, a gente não tinha isso. Ó. O primeiro exercício que a gente fez com acompanhamento de demanda, havia momentos aqui que eu conseguia colocar minha produção em 20, mas o pressuposto lá era outro. Agora não. O meu limite é 16. Muito bem. Então, pessoal, assim, ó, uma regrinha boa de se fazer e realmente é possível com o Excel. Caso vocês não dominem o Excel, vão ter que fazer na calculadora, aí demora mais, vai ter que fazer um rascunhozinho à mão ali, calculando e recalculando até dar certo. Eu já vou deixar aqui no disponível as fórmulas prontas, porque isso aqui não muda. É a mesma fórmula que nós aprendemos anteriormente. Disponível é igual ao disponível anterior menos a demanda atual mais o PMP. Então, é exatamente isso aqui que eu vou colocar lá em todas as semanas. Então, observem que o disponível dessa semana é o disponível da semana anterior, que é o em mãos, menos, observem a formulazinha aqui em cima, ó, menos a demanda, mais o PMP da semana, que no nosso caso aqui está zerado. Observem, a célula em branco aqui, no caso, significa nada de produção. Então, o disponível da semana 2 é o disponível da semana anterior, menos a demanda da semana 2, mais o que eu produzi, que no caso aqui é nada. Mas deixa a formulazinha pronta lá. Ok, pessoal? Feito isso, como eu sei que as outras fórmulas são repetitivas, eu só vou fazer uma cópia aqui. Ó. Observe que apareceram uns negativos ali. O que significa esse menos 95 aqui? Significa que o disponível, eu estou devendo 95 unidades aqui. Claro, não produzi nada, né? Tá? Eu só tinha 30. Enquanto tiver negativo, é sinal que tu não planejou o suficiente ainda. A gente costuma ver relatórios de empresas, as semanas ou os dias negativos são sempre o pavor dos gestores de produção. Eles sabem que ainda tem coisa para ser feita. Tá? E que bom que tem negativo, significa que estamos vendendo, tem demanda, eu aqui não produzi ainda. Tá? Mas eu tenho 9 semanas para fazer isso. Então a gente vai tentar ver qual é o melhor arranjo para conseguir zerar. Tá? Então, fica automatizado com o recurso das fórmulas já prontas aqui. Fica mais fácil a gente ver e aí tem o alerta do negativo. Tudo isso aí facilita a nossa vida. Agora, o que eu vou produzir? Pessoal, aqui não dá para fazer um cálculo único que resolva todas as questões. A empresa quer fazer um acompanhamento de demanda por conta de uma política de estoques. Ela não quer inflar os seus estoques. Muito bem, pessoal. Então, esse menos 95 aqui me diz o seguinte. Ao longo dessas 9 semanas, eu tenho que produzir 95. Parece um cálculo nivelado, mas não é. Vocês vão ver que ele vai dar um meio a meio aqui. Vai estar nivelado em alguns momentos, vai ter acompanhamento de demanda em outros. Por isso que a gente chama aqui um arranjo misto. É viável isso aí? Sim. O mais importante é que eu consiga produzir obedecendo às restrições. Vocês vão ver que não vai ter uma resposta única. Tem a resposta que cumpre as restrições. Então, por isso que muitas vezes o pessoal faz por tentativa e erro. Mas eu estou fazendo um tentativa e erro aqui calibrado, calculado, para a gente não se perder. Muito bem. Então, pessoal, neste caso, vocês verão que nós vamos fazer um cálculo de trás para frente. Neste exercício aqui, se aplica muito bem. Em outros, vocês vão começar no meio, outros vão começar no início. Não existe um caminho único. A metodologia para este exercício aqui, e uma boa parte deles, vocês verão, pode ser trabalhada de trás para frente. Então, é o que nós vamos fazer. Então, passo número 1, regrinha de ouro. Não interessa a situação que vocês encontrarem, tá, pessoal? Se vocês querem realmente ter os benefícios de redução dos estoques, quer dizer, conseguir não ficar devendo aqui e ainda assim ter um estoque médio baixo, então, para eu ter esses benefícios, eu vou ter que jogar a minha produção na capacidade máxima o mais próximo possível dos momentos de pico de demanda.
que são aqui no caso as semanas 8 e 9. Então, nesses casos, eu já vou tomar como medida número 1 a produção na capacidade máxima nesses momentos. 16, 16. Ainda tem muito para ser produzido, ainda tem mais 63 unidades, aqui está o alerta. Tá? Então, enquanto tiver um saldo superior à minha capacidade máxima, pessoal, eu vou colocando capacidade máxima para trás de novo. Então, aqui eu continuo jogando 16, 16. Observe, está ficando uma nivelada. Mas por quê? Porque eu tenho essa restrição. Observem agora, quando eu coloquei o 16 na semana 5, ficaram faltando apenas 15. É menos do que a minha capacidade. Então, pessoal, na semana 4, eu não vou precisar produzir os 16. Se eu botar 16 aqui, olha o que acontece. Vai sobrar 1 e a minha meta é 0. Tá? Então, eu vou botar exatamente os 15 aqui. Consegui. Aí, no restante, o que a gente coloca? Como já tem, né, vocês já fizeram esse cálculo, sabem que aqui é 0, porque eu já tenho estoque, não há necessidade de produzir. Está resolvido o problema. Observe então o meu resultado, pessoal. Até a semana 3 não preciso produzir nada, vou utilizando o meu estoque. A partir da semana 4 eu começo a produzir, não ainda na capacidade máxima, quase lá, 15. E aí sim, a partir da semana 5 até a semana 9 eu tenho que produzir 16. Observe que os meus negativos daqui desapareceram. Ó. Cumpri a restrição de capacidade? Sim, não tem nada aqui acima de 16. Consegui o máximo disponível de 0 na semana 9? Consegui. Observem que com essa situação eu vou trabalhar com estoques baixos. Aqui a gente não vai calcular a média, mas já dá para perceber que, à exceção da semana 0, da semana 1 e da semana 2, todas as outras semanas os estoques são baixos. Está calculado, pessoal. Ah, mas e se eu botar o 15 aqui? Vou aumentar estoque. Para que eu vou produzir se não há necessidade? Para que eu vou baixar a produção a 0 na semana seguinte? Responde às restrições, mas não é racional. Eu estou produzindo antes de começar o pico da demanda. Então não é racional. A gente sempre toma como regra, coloca a produção no último instante possível. Esse aqui não é o último instante possível. Tem um outro instante aqui que é a semana 4. Então, não é racional eu produzir, já vou ter um estoque aqui desnecessário. Então, deixa o 15 aqui e 0 aqui. Ok, pessoal? Então, este é o PMP acompanhando a demanda com restrições. Portanto, pessoal, gravem bem isso aqui. Ó. Não haverá uma resposta única, mas dentre as possíveis respostas, tentem seguir essas regrinhas que eu lhes passei para ficar uma resposta mais racional. Pode-se calcular de trás para frente, como a gente fez, ou ir ajustando por tentativa e erro até fechar. Seria eu começar o cálculo de frente para trás e vai fazendo acompanhamento de demanda até onde for possível. Seria uma possibilidade também. Voltando aqui. Enquanto não há necessidade de produção porque tem estoque, eu vou colocando 0. E eu só passo a produzir alguma coisa a partir deste momento aqui. Poderia fazer isso aqui? Poderia, vai aumentar um pouquinho, ó, reduz aqui no último. Esta combinação também cumpre as restrições, mas a regrinha de produzir o máximo sempre no último momento não é seguida, porque eu já estou antecipando o máximo aqui na semana 4, coisa que eu não precisaria. Aumenta um pouquinho o estoque médio. Pouca coisa, mas a gente vai tentar ser bem fiel à regrinha. Então, deixa como está aqui. Nós fizemos aí uma tentativa e erro calibrada, não foi uma coisa assim completamente aleatória, desprovida de qualquer sentido prático ou racional. Então, eu cumpri as restrições, está feito o cálculo. Ok, pessoal, fique no canal para ver a continuidade dessa explicação, agora com o PMP nivelado com restrições. Até lá, um grande abraço a todos!